Capítulo 37. Os primeiros evangelistas. Os apóstolos tinham acompanhado Jesus a pé por toda a Galileia. Andaram e conversaram com o Filho de Deus, aprendendo como trabalhar pela humanidade. Quando Jesus atendia as pessoas, seus discípulos estavam sempre prontos a aliviar o trabalho dele. Ajudavam a trazer os sofredores até o Salvador e a dar conforto para todos. Estavam sempre atentos e ouvintes interessados e explicavam a eles sobre as Escrituras. No entanto, eles precisavam passar pela experiência de trabalhar sozinhos. Eles ainda precisavam de muita instrução e paciência. Agora, enquanto o mestre estava pessoalmente com eles para aconselhar e corrigir, eles o enviou como seus representantes. Muitas vezes os discípulos tinham ficado perplexos com os ensinamentos dos sacerdotes e fariseus, mas levavam suas questões para Jesus. Ele havia fortalecido a confiança deles na palavra de Deus e, em grande medida, os tinha livrado da escravidão imposta pelas tradições. Quando estavam separados do Salvador, eles relembravam cada olhar e cada palavra. Ao entrarem em conflito com os inimigos do Evangelho, eles repetiam suas palavras. Chamando os 12 à sua volta, Jesus lhes disse que fossem visitar em duplas as cidades e povoados. Dessa maneira, poderiam aconselhar um ao outro e orar juntos. A força de um compensaria a fraqueza do outro. O trabalho evangelístico teria muito mais sucesso se os cristãos seguissem esse exemplo. Os discípulos não deviam discutir com ninguém se Jesus era o Messias, mas em seu nome deviam curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus capítulo 10, verso 8. Jesus dedicou mais tempo para curar os doentes do que para pregar. Por onde ele passava, as pessoas que o recebiam se alegravam pela saúde obtida. Sua voz foi o primeiro som que muitos ouviram. Seu nome, a primeira palavra que falaram. Seu rosto, o primeiro que viram. Ao passar por vilas e cidades, ele era como um corrente vital, espalhando vida e alegria. Os seguidores de Cristo devem trabalhar como ele trabalhou. Devemos alimentar os famintos, confortar os que sofrem e compartilhar esperança com os desanimados. O amor de Cristo, demonstrado no serviço desinteressado, será mais eficaz em reformar os malfeitores do que a espada e os tribunais de justiça. O coração com frequência se enternece sobre a influência do amor de Cristo. Por intermédio dos seus servos, Deus quer ser o maior consolador que o mundo já viu. Em sua primeira viagem missionária, os discípulos deviam ir somente às ovelhas perdidas de Israel. Caso os judeus recebessem o Evangelho, Deus queria fazer deles seus mensageiros para os gentios, para que esses fossem os primeiros a ouvir a mensagem. Nessa primeira viagem, os discípulos deviam ir aos lugares em que Jesus estivera antes, onde fizeram amigos. Deviam ser simples a maneira de se prepararem para a viagem. Não deviam adotar a vestimenta dos mestres religiosos, nem usar certas roupas que os destacassem dos homens humildes e camponeses. Não deviam juntar o povo para reuniões públicas. Seus esforços deviam ser concentrados no trabalho de casa em casa. Em todos os lugares, conviam que aceitassem a hospitalidade dos que o recebessem como se estivessem hospedando o próprio Cristo. Deviam entrar na casa com a simpática saudação: paz a esta casa. Lucas capítulo 10, verso 5. Essa casa seria abençoada por suas orações, seus cânticos de louvor e a leitura das Escrituras junto à família. A mensagem que devia levar era a palavra da vida eterna, e o destino de homens e mulheres dependia da aceitação ou rejeição a esse convite. Jesus disse: Eu o estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Cristo não omitia sequer uma palavra de verdade, mas sempre as falavam com amor. Nunca era rude, nunca magoava desnecessariamente uma pessoa sensível. Ele nunca repreendia a fraqueza humana. Condenava destemidamente a hipocrisia e a iniquidade, mas havia lágrimas na voz quando pronunciava suas mais afiadas repreensões. Cada pessoa era preciosa a seus olhos. Os servos de Cristo precisam de uma íntima comunhão com Deus para que, ao se irritarem com outros, o eu não se levante e despeje uma torrente de palavras que não sejam como o orvalho ou a garoa que refrescam as plantas ressequidas. Os servos de Deus devem ter os olhos fixos na amabilidade de Cristo. Só assim é que poderão apresentar o Evangelho com um tato divino. E a pessoa cujo espírito lhe permite manter a gentileza ao lidar com as pessoas ou circunstâncias difíceis, poderá falar de maneira mais eficaz em favor da verdade do que qualquer argumento, não importa quão forte ele seja. Devemos enfrentar a oposição. Continuando suas instruções aos discípulos, Jesus disse: Tenham cuidado com os homens. Não convinha que eles confiassem plenamente quem não conhecia Deus e revelassem seus planos a eles, pois isso daria vantagem aos que eram instrumentos de Satanás. Muitas vezes, ideias humanas conspiram contra os planos divinos. Deus é desonrado e o Evangelho traído quando os seus servos dependem do conselho de pessoas que não estão sob a direção do Espírito Santo. Os homens os entregarão aos tribunais. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e os gentios. Mateus capítulo 10, versos 17 e 18. Os servos de Cristo serão levados perante pessoas poderosas que nunca poderiam conhecer o Evangelho de outra forma. Muitas vezes, a única maneira desses poderosos conhecerem o verdadeiro caráter dos discípulos de Cristo é por meio do testemunho dos que estão sendo levados ao tribunal por causa da sua fé, depois de terem sido falsamente acusados. Naquela hora lhes será dado o que dizer, disse Jesus, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Os que rejeitam a verdade se levantarão para acusar os discípulos, mas os filhos de Deus deverão revelar a mansidão do seu divino exemplo. Fazendo assim, os governadores e o povo verão o contraste que existe entre os instrumentos de Satanás e os representantes de Cristo. Não era preciso que os servos de Cristo preparassem um determinado discurso para ser apresentado quando fossem levados a julgamento, pois o Espírito Santo faria com que se lembrassem das verdades que fizessem necessárias. O conhecimento obtido mediante o cuidadoso estudo das Escrituras brilharia na memória. Contudo, se algum deles tivesse negligenciado as palavras de Cristo, não poderia esperar que o Espírito Santo trouxesse as palavras do Mestre à memória. O que fazer ao vir a perseguição? Os discípulos de Cristo seriam traídos até por seus familiares. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Jesus recomendou, no entanto, que eles não se expusessem à perseguição desnecessariamente. Ele mesmo, muitas vezes, saía de um campo de trabalho para o outro, a fim de fugir dos que queriam tirar-lhe a vida. Os seus servos não deviam desanimar por causa de perseguições, mas convinha que eles procurassem um lugar onde pudessem trabalhar pelas pessoas. Qualquer que seja o perigo, os seguidores de Cristo não devem esconder seus princípios. Não podem permanecer sem se expor, esperando que haja segurança para só então ensinar a verdade. Jesus disse: O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Nunca Jesus aceitou a paz para dar em troca a condescendência. Seu coração transbordava de amor por toda a raça humana, mas nunca tolerava os pecados dela.
Ele era por demais amigo deles para ficar em silêncio, enquanto seguiam em um rumo capaz de arruinar-lhes a alma. Os servos de Cristo são chamados para fazer o mesmo trabalho e devem cuidar para, na tentativa de evitar conflitos, não comprometer a verdade. Nunca poderemos obter paz verdadeira se abrirmos mãos dos princípios. E ninguém pode ser leal aos seus princípios sem provocar a oposição. Jesus disse para os seus discípulos: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Seu único temor deve ser trair a verdade, e assim trair a confiança com que Cristo os honrou. Satanás trabalha para encher nosso coração de dúvida. Ele nos induz ao pecado, para que, tendo pecado, nos consideremos demasiadamente maus para nos aproximar do nosso Pai Celestial. O Senhor entende tudo isso. Jesus garante aos seus discípulos a simpatia de Deus para com eles. Nenhum suspiro é emitido, nenhuma dor é experimentada, nenhuma mágoa atravessa o coração sem que isso toque o coração de Deus. A Bíblia nos mostra Deus em seu lugar alto e santo. Isaías capítulo 57, verso 15. Não ocioso e solitário silêncio, mas cercado de milhares de seres santos à espera de fazer a vontade dele. Por meio de canais que não podemos compreender, ele está em comunicação ativa com cada canto do seu domínio, inclusive com este minúsculo mundo onde vivemos. Deus se inclina desde o seu trono para ouvir o clamor do oprimido. A cada oração sincera, ele responde: estou aqui. Ele levanta o angustiado e desprezado. Em cada tentação e provação, o anjo da sua presença está perto a fim de livrar. Jesus continuou: se vocês me reconhecerem diante dos homens, eu reconhecerei vocês diante de Deus e dos santos anjos. Vocês devem ser minhas testemunhas na terra, e eu serei seu representante no céu. O Pai não vê seu caráter defeituoso, ele os vê vestido com minha perfeição. E todos os que têm parte no meu sacrifício, pelos perdidos terão parte na glória e alegria dos salvos. Aqueles que testemunharem por Cristo deverão tê-lo como hóspede permanente. Os discípulos podiam até falar com fluência sobre as doutrinas, mas se não tivessem a mansidão de Cristo, não estaria representando. Um espírito contrário ao espírito de Cristo o negaria. As pessoas podem negar a Cristo falando mal dos outros, ou com conversas frívolas, ou com palavras mentirosas ou rudes. Podem negá-lo ao se esquivarem das responsabilidades da vida, por se conformarem com o mundo, por uma conduta indelicada, pela justificação própria, por acariciar a dúvida e por ansiedades desnecessárias. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O Salvador disse: não vim trazer paz, mas espada. Essa luta não é o efeito do Evangelho, mas vem da oposição a ele. De todas as perseguições, a mais difícil de suportar é a que está na própria casa, o distanciamento dos nossos mais queridos amigos terrestres. Mas Jesus disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Cristo não deixará de recompensar aquele ato de bondade feito em seu nome. Ele inclui o mais frágil e humilde da família de Deus. Se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. E assim o Salvador terminou suas instruções. Os 12 escolhidos foram embora e ele saiu, para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas, capítulo 4, verso 18.